Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Simplicidade, e também você que está assistindo, como sempre, a nossa mensagem, no canal de YouTube da Igreja, que você continue nos abençoando, curtindo, dando um joinha aí no final dessa mensagem. Nós estamos sempre regravando, as mensagens dos nossos cultos que acontecem todos os domingos às 10 horas. Estamos aqui no Hotel Buriti, que é onde nos reunimos já há 2 anos. Esse ano completamos 2 primaveras da igreja. Estamos muito felizes no dia de hoje, o segundo domingo de março. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Queria, em nome da igreja, da nossa comunidade, saudar a todas as nossas irmãs e a você, mulher que está assistindo essa mensagem. Que Deus abençoe muito a sua vida. Como é importante o papel da mulher na plantação de igreja, no desenvolvimento dos ministérios. Eu louvo a Deus, muitas irmãs têm realmente abençoado o nosso trabalho desde que nós chegamos aqui em Campo Grande, como era assim na vida de Jesus, na vida de Paulo. As mulheres são generosas e elas são importantíssimas demais para a nossa vida, nossas esposas, nossas mães, filhas. Que Deus abençoe muito a todas nesse dia. E a mensagem de hoje vai falar um pouco sobre a diferença de uma mulher que agiu de uma maneira, de uma liderança influente, espiritual, política, numa nação patriarcal, numa nação como Israel, que é a profetisa Débora e a juíza Débora. Que Deus nos abençoe então com a sua palavra neste dia. Vamos ler o texto que está lá em Juízes 4, de 1 a 14. Vamos ler a palavra de Deus, Juízes 4, versículos de 1 a 14. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Guedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com os seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Guedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Queneu-Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Guedes. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete-Agoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Te agradecer, Pai, porque o Senhor é aquele que levanta os improváveis. O Senhor é aquele que faz, às vezes, Senhor Deus, o fraco ser, Senhor Deus, forte. E nós queremos te agradecer pela vida de Débora e pela vida das irmãs também, Senhor Deus, da nossa comunidade, Senhor Deus, e declarar aqui, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre elas. Que o Senhor abençoe e as guarde, e que o Senhor também nos abençoe agora, Senhor Deus, na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, hoje, um dia depois do Dia da Mulher, uma oportunidade, para a gente reconhecer a força e a coragem e o impacto que as mulheres são responsáveis na vida da humanidade. Nosso texto base, como lemos há pouco de Juízes, apresenta Débora,
uma mulher profetisa, juíza e guerreira. O tema do sermão de hoje é mulheres que não fogem à luta. No século 12 a.C., Israel vivia um período de caos, chamado de o período de juízes. Isso aconteceu, talvez, principalmente pela dificuldade de Josué em deixar um legado ou um discípulo que fizesse como Moisés fez com ele. Josué envelheceu, seus filhos não assumiram essa posição e o povo ficou sem liderança. Como consequência, praticamente 4 séculos, um juiz acaba de morrer, Deus começa a levantar homens e pessoas por períodos determinados. Você já deve ter ouvido falar de Sansão, de Gideão. São juízes do povo de Israel que eram levantados periodicamente com uma missão, geralmente, que Deus contemplava aqueles homens. E a história começa dizendo que Israel estava sendo oprimida por 20 anos por um rei cananeu chamado Jabi. Vemos que o dilema do povo de Israel sem líder, numa nação pagã, certamente gerava um problema principalmente da idolatria, né? Baal, Astarote, e geralmente o povo ia para esse lado e desagradava a Deus. O texto começa dizendo isso. Culturalmente, a influência dos cananeus com os seus deuses acabava realmente abalando a aliança e a fidelidade do povo com Deus. O povo estava sempre desorientado, o povo estava sempre sem direção, e há 20 anos Cícera se levanta com um exército extremamente poderoso. Nesse cenário sombrio é que Deus levanta Débora, uma mulher para liderar um povo patriarcal, um povo que por cultura e tradição, os homens é que sempre estavam à frente ali da nação. Isso foi um contrassenso certamente, e muitos homens certamente criticavam essa legalidade ou essa autoridade de Débora para julgar o povo. Mas aos olhos do povo, de Deus, das pessoas, Débora se tornou uma mulher extraordinária. Além de juíza, ela era também profetisa, o que dava a ela uma autoridade espiritual. E o nome Débora significa abelha, talvez pelo dom que Deus deu a ela de administração, né? Os seus pais já viram o futuro e deram esse nome à sua filha. E como profetisa e juíza, ela se torna líder espiritual e política durante esse momento de crise. Ela era casada com Lapidote, o que a faz aquela famosa mulher que tem o terceiro turno, né? Ela ali na palmeira de Débora, onde ela atendia debaixo de uma árvore, certamente o dia todo julgando as causas da nação, e à noite, certamente voltando para sua casa, tinha que cuidar do seu marido, da sua casa e de seus filhos. O que chamamos, né, de tripla jornada. E de qualquer forma, a sua sabedoria e a autoridade eram tão respeitadas que um general, Baraque, vem até ela para consultar sobre a questão da guerra e daquele exército com 900 carros de aço, de ferro, que estavam ali naquele local. Em uma sociedade patriarcal, raramente uma mulher teria essa predominância, e Débora se destaca como símbolo de coragem e fé. A história de hoje nos lembra a importância da coragem e da fé das mulheres. As mulheres são, por natureza, corajosas, e por natureza têm uma espiritualidade muito maior do que os homens. E ela não apenas liderou com palavras, mas também esteve disposta a ir ao campo de batalha. Ela também se torna uma mulher guerreira, realmente fazendo algo inédito, né, na história de Israel, pelo menos até aquele momento. É interessante também lembrar que Israel era uma nação que estava numa transição da idade do bronze para a idade do ferro. Essa idade do bronze durou de 3.300 a.C. até 1.200, mais ou menos, a época desse texto. Mas alguns dos seus inimigos, principalmente os cananeus, no caso desse exército com 900 carros de ferro, e também os filisteus, já estavam adiantados na produção de ferro, e muitas vezes os israelitas precisavam da ajuda e sofriam também o domínio deles há 20 anos. Então, enquanto algumas nações tinham essa tecnologia, Israel estava sempre um pouco atrasada, e nesse sentido ali se tornava uma nação subserviente, e a opressão era esmagadora, quase impossível de derrotar. Será que hoje
3.200 anos depois, vivemos os mesmos dilemas que o povo de Israel vivia, sendo subjugado por uma nação com poderio superior? Creio que sim, se não o caso nosso do Brasil, mas nações como a Ucrânia estão sofrendo isso na pele nos últimos anos, em que a Rússia invade essa nação e ali está oprimindo, o povo daquela nação. No Brasil, nós, por outro lado, lidamos com desigualdades sociais, violência urbana, e certamente a posição da mulher, mesmo na nossa sociedade hoje, no século 21, vemos ainda uma desigualdade e uma situação de desequilíbrio entre homens e mulheres. E a secularização crescente muitas vezes ridiculariza a fé cristã e subjuga as nossas crenças, e as mulheres em particular ainda enfrentam grandes desafios. Nós estamos num estado aqui onde os índices de feminicídios são exagerados, talvez os maiores da nossa nação. Dizem algumas pesquisas que a cada 6 horas no país uma mulher é assassinada ou sofre violência. Desigualdade salarial, as mulheres ainda continuam tentando alcançar o seu espaço, um espaço de justiça, até porque as mulheres são realmente muito capazes, e elas são corajosas, como vemos no caso de Débora. As mulheres continuam sendo corajosas, as mulheres continuam sendo exemplos de fé. E Deus geralmente levanta mulheres destemidas, pessoas improváveis, em situações extremamente difíceis, para mudar os rumos dos povos e das nações. São inúmeros os casos de mulheres que fizeram grande diferença em várias nações, e talvez um dos exemplos que sempre me vem à mente, um exemplo que eu vejo muito na figura de Débora, eu vejo na figura de Joana d'Arc, a heroína francesa do século XV, e que inspira mulheres até hoje. Nasceu em 1412 numa família camponesa, e quando era adolescente ouviu a voz de Deus dizendo que ela deveria lutar pela França, e no caso contra uma das grandes potências da época, era a Inglaterra. E ela, aos 17 anos de idade, ela vai até o rei e pede um exército, um batalhão para ela, e ela acaba tendo uma vitória chamada a Vitória de Orleans em 1429, mudando até o rumo da guerra, chamada a Guerra de 100 Anos. Joana d'Arc também representa esse espírito da mulher, que é aquela mulher que ela realmente não teme ir à luta, e que ela vai e enfrenta os seus medos, os seus temores, e lidera. Ela certa vez afirmou exatamente isso: não tenho medo, eu nasci para isso. Mesmo sendo acusada 2 anos depois, com 19 anos, de heresia, e sendo queimada numa fogueira, se torna uma mártir francesa, e mais tarde até a Igreja Católica acaba beatificando Joana d'Arc. Assim como Joana, mulheres modernas também têm tomado bandeiras junto a nações. Nós vemos o caso do Irã, mulheres ali tentando se posicionar em relação ao regime de califado. Vemos também pessoas que têm lutado pelos direitos. As mulheres sempre estão tentando demonstrar a sua capacidade, e muitas delas fazem grande diferença na história. Como as mulheres, todos nós podemos encontrar força para não fugir das batalhas que enfrentamos. Afinal, nós não cantamos no nosso hino nacional: verás que um filho teu não foge à luta. Esse é o papel de nós encararmos os nossos desafios. E vemos que as mulheres têm essa fé e coragem, porque Deus assim as capacita. É por isso que nós estamos aqui agradecendo a Deus pela vida de mulheres valorosas, como você que está assistindo esse vídeo, mulheres corajosas, cheias de fé, e que têm feito o reino de Deus progredir, como muitos exemplos têm feito. Mulheres tomam a frente, às vezes de nações, para conduzir o seu povo. Voltando para o texto de Juízes 4, nós vemos que a resposta de Deus para o dilema do povo daquele momento é muito clara. Ele age com graça através de poder de 2 mulheres, principalmente de Débora e de Jael, que é uma mulher em que o líder ali dos cananeus acaba sendo morto na sua tenda. Débora convoca o general e diz: o Senhor Deus de Israel ordena que você vá ao Monte Tabor com 10.000 homens, e ele vai entregar Sísera às suas mãos. Mas Baraque hesita. Baraque, talvez dentro da sua concepção patriarcal de seus líderes,
talvez tenha sentido ali uma certa dúvida em relação à profecia que Débora estava dando do Senhor para ele, por ser uma mulher. E ele acaba fazendo algo inusitado, né? Ele diz, irei contigo, eu irei para a guerra se você for comigo, se você não for, eu não irei. E Débora responde, né, de forma contundente, eu vou, mas lembre-se que a vitória dessa batalha será acreditada a uma mulher. O que talvez isso mexeria com o ego daquele general. E foi o que aconteceu. A vitória veio e essa mulher, uma mulher não israelita, Jael, acaba acolhendo, né, o rei depois que ele foge da batalha que aconteceu naquele dia, e ela acaba, na verdade, tirando a vida daquele homem. E Débora, se você ler Juízes 5, você vê ali um cântico em que Débora menciona o nome dessa mulher, e duas mulheres realmente dão conta de uma batalha e de um império que subjugava Israel por 20 anos. Esse espírito parece fazer parte das mulheres, não é verdade? Seja elas brasileiras, sejam elas israelenses. O povo de Israel também recentemente traz uma história de uma mulher que realmente também inspira gerações, que é a Golda Meir, ex-primeira-ministra de Israel. Nasceu em 1898 na Ucrânia. Que interessante, né? Golda Meir imigra para os Estados Unidos, depois volta para Israel, e em 1948, em 1973, ela já é a primeira-ministra ali de Israel. Certa vez essa mulher afirmou, não seja tão humilde, você não é tão grande como imagina. Golda sabia que a liderança exige coragem, mas também humildade para reconhecer que a vitória vem de algo maior. No caso dela, o povo e a sua resiliência, mas no caso de Débora, a sua fé no poder de Deus em favor do seu povo. Que maravilha ver a coragem de Débora e a coragem das mulheres. Ao passar da história, vemos grandes mulheres influentes e corajosas, cheias de fé e que fizeram diferença nas suas nações. No relato bíblico, ali a profetisa de Israel, ela dá uma ordem de Deus para que aquele general enfrentasse a batalha. E nós vemos que a frase de Golda Meir cai muito bem aqui, porque a humildade de Barak talvez é uma humildade que nós possamos dizer, né, uma humildade um pouco falsa, porque na verdade o que vemos ali é uma desconfiança, é a incredulidade de um homem numa profecia, numa ordem vinda de Deus através de uma mulher. Barak perdeu a chance de brilhar, entendendo que Deus estava dando a ele a vitória através de uma mulher. Muitas vezes nós achamos que tudo tem que vir, né, através de nós, mas Deus coloca pessoas, e às vezes as pessoas mais simples, às vezes uma mulher de oração, uma mulher que nós vemos ali, e são casos de tantas mulheres, que são mulheres que têm uma conexão com Deus muito forte, e que nós precisamos respeitar, que nós precisamos entender, que Deus usa realmente as pessoas mais fracas, ou talvez aquilo que é incoerente, o que é improvável, Deus usa para fazer a obra dele em nossas vidas. Deus é maravilhoso. Essa intervenção de Deus na história através de duas mulheres, também para derrotar o inimigo, aponta para Jesus, porque Jesus é um exemplo do improvável, daquele que todos duvidavam ser o Messias, mas Jesus andou o trecho, Jesus passou a sua via dolorosa e Jesus ressuscitou, e a humildade de Jesus, a simplicidade do Mestre, o coroou sobre todas as coisas, e o nome dele é sobre todo nome. O próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 27 a 28, mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados, e as coisas que não são, para invalidar as que são. Débora e Jael têm um papel típico de Cristo, o papel de que Deus usa improváveis para que ele seja honrado no final. E Débora sabia do que estava fazendo. Hoje a graça de Deus se revela plenamente, então, no Evangelho de Cristo sobre as nossas vidas. O libertador que venceu o pecado em nosso lugar. É através de Jesus que nós alcançamos a graça e a promessa de Deus. No ministério de Jesus, meus irmãos e irmãs, nós vemos muitas mulheres, e como a figura da mulher que estamos hoje, aqui agradecendo a Deus
né, depois do Dia Internacional da Mulher, agradecendo a Deus pela influência das mulheres na nossa vida. E a influência das mulheres na vida de Jesus sempre foi marcante, que sempre estavam com ele. Por exemplo, Maria Madalena, a qual ela tinha sido liberta de 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e muitas outras mulheres, e ajudavam a Jesus a sustentar ao seu ministério. Está lá em Lucas 8, de 1 a 3. Essas mulheres sustentavam o ministério de Jesus, e vemos isso depois do Evangelho de Paulo, e até hoje nós vemos que a mulher é usada por Deus para que o reino dele avance aqui na terra. É maravilhoso porque as mulheres são realmente corajosas e são extremamente sensíveis espiritualmente, diferente dos homens. E as mulheres são muitas vezes a força propulsora do Evangelho há século e passar de século. E na cruz vemos as mulheres ali corajosas, enfrentando aquela situação com os soldados, não arredando o pé do lado do Messias, de Jesus, mesmo ele estando na cruz. Enquanto os 12 discípulos, um traiu, o outro negou, fugiu, um incrédulo, Jesus, além desses 12 homens, tinha 120 discípulos perto dele. E o que nós vemos são 4 mulheres ali, corajosas, firmes, sem medo. Não é à toa que Jesus ressuscita e ali a primeira pessoa a ver Jesus era uma mulher. Você sabia que o sepulcro de Jesus estava sendo guardado por soldados? E muitos dos homens sabiam que se fossem até o túmulo de Jesus poderiam ser presos, mas as mulheres não. A mulher é corajosa, a mulher é cheia de fé e ela é determinada. E aquelas mulheres foram cuidar de Jesus, independente do seu destino, e tiveram a alegria de serem as primeiras a verem o Senhor ressurreto. Maravilhoso a figura da mulher na palavra de Deus, desde Débora, passando por pessoas como Ana, que deu origem aí a Samuel, e assim Ruth. Quantas mulheres, até a mãe do Salvador, o veículo da salvação foi Maria, e que o Espírito Santo concebeu na sua ali o Filho de Deus, né? O Deus encarnou através de uma mulher. Diferente de tantas outras situações prováveis, tantos homens fortes e poderosos, nós vemos na fragilidade feminina uma grande força. Você sabia que muitas pesquisas já trazem científicas de que a mulher é muito mais resistente à dor do que os homens? Nós vemos que Deus deu coragem, deu força, e Deus deu essa determinação para as mulheres. Por isso somos gratos a Deus pelas mulheres da nossa comunidade, por você, mulher que está assistindo esse vídeo. E o Dia Internacional da Mulher não é uma simples homenagem às mulheres, mas um convite à reflexão de tudo que já foi conquistado e todas as lutas que as mulheres ainda precisam enfrentar. Essa reflexão inclui todas as áreas da sociedade, como família, trabalho, religião e política. Hoje todos nós somos chamados a viver essa graça, seja lutando contra injustiças, seja de qualquer forma as situações que assolam a nossa cidade, a nossa nação. Nós temos que, como Débora, nos posicionarmos e deixarmos e possibilitarmos Deus usar a nossa vida. Não apenas no Dia Internacional da Mulher, nós devemos honrar as mulheres que são exemplos de vida, que são exemplos de mulheres que não fogem à luta. Nós somos gratos, indo para a conclusão, que bênção. Nós sabemos como as mulheres são instrumentos nas mãos de Deus. Meus irmãos, que nós possamos honrar as mulheres que Deus colocou na nossa vida, nossas esposas, honrar as nossas mães, honrar as nossas filhas, enfim, as mulheres da igreja, as anciãs. Nós devemos honrar essas mulheres que Deus tem usado de maneira tão poderosa para abençoar a vida da igreja e também a plantação do reino de Deus através de mulheres. E essa história de Débora nos ensina a importância de estarmos sempre perto dessas mulheres. Mulheres valorosas, mulheres corajosas, cheias de fé, mulheres que se posicionam e mulheres que não têm medo e não fogem nem sequer às lutas e às batalhas. Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, Renata, agradeço a Deus por todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo. E nós queremos, nesse domingo, orar e agradecer e abençoar as nossas mulheres, e entendendo com esses exemplos como precisamos melhorar como homens, olhando para as mulheres. Que
que todos possamos nessa manhã deixar que essa inspiração transborde em nossa vida, nos dando essa mesma fé e essa mesma coragem, confiando que em Cristo somos mais que vencedores. A falta de confiança de Baraque não deve nos assolar hoje. Nós devemos confiar em Cristo, nas promessas dele para a nossa vida, para o nosso ministério, das promessas para a nossa família. Jesus está no controle, Jesus é aquele que vai à frente, e nós temos que ir junto com eles. E mais uma vez agradecemos a Deus, porque muitas mulheres têm ido junto conosco nesse caminho que estamos trilhando aqui do Evangelho em Campo Grande. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, estamos muito felizes, Pai, neste dia lembrarmos das nossas mulheres. Lembrarmos, Senhor Deus, dessas mulheres valorosas, corajosas, cheias de fé, que têm abençoado o nosso ministério, abençoado a nossa comunidade, e por todas as mulheres, Senhor Deus, que nesses séculos têm sido instrumentos do Senhor para a proclamação do Evangelho. E, Senhor Deus, o reino avança pelo coração que o Senhor deu às mulheres, e nós louvamos ao Senhor. E a Tua palavra diz que a formosura é vã, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E nessa manhã nós estamos aqui louvando as mulheres da nossa comunidade, agradecendo ao Senhor por elas, e pedimos que o Senhor, Pai, possa abençoá-las, guardá-las, Senhor Deus. Continue dando a elas, Senhor Deus, Pai, coragem, continue dando a elas fé, mas dê também saúde. Dê, Senhor Deus, lares abençoados. Abençoe a família de cada mulher que está ouvindo essa mensagem, e seus filhos. Vai abençoando, Senhor Deus, que as mulheres que servem ao Senhor, que temam o Senhor, sejam realmente, nesta manhã, se sintam exaltadas, louvadas, porque é o que a Tua palavra diz. E nós agradecemos ao Senhor por cada pessoa, cada mulher que está aqui ouvindo, e também a cada um de nós, Pai, com seus filhos. Queremos, Senhor Deus, também sermos homens, Pai, cheios de fé, de coragem, e tomarmos também o nosso lugar, Senhor Deus, na proclamação do Teu Evangelho, do Teu Reino. Abençoa, Senhor Deus, e que nós possamos, Senhor Deus, como comunidade, alcançar mais e mais, Senhor Deus, a nossa cidade para Jesus. E que o amor de Deus o Pai seja derramado sobre todos nós. Que a graça de Jesus para com homens e para com Deus esteja enchendo cada um de nós, Senhor Deus, abençoando cada um de nós. E nós pedimos para que o Espírito Santo derrame da Tua paz e do Teu conforto sobre todos os corações, nos abençoando os filhos dos nossos filhos, até a consumação dos séculos. É o que declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua semana, e que Deus te dê a força, a fé e a coragem para você enfrentar qualquer desafio que possa estar se levantando, estando à sua frente. Deus está indo à frente dos seus desafios nessa semana, em nome de Jesus. Amém e amém.